Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, turma, vocês devem se perguntar por que eu projetei a imagem de uma tela, ou melhor, a tela de uma imagem de um rio, não é verdade? Bem, porque hoje nós vamos trabalhar um paradidático, o nosso paradidático, intitulado Marcel. Este paradidático que foi, inclusive, solicitado a vocês durante o início do ano letivo. Este livro ele tem um teor muito significativo para as nossas aulas. Inclusive, ao longo das nossas aulas, eu comentei que nós trabalharíamos um dia especificamente sobre o nosso livro, que é o nosso paradidático. A leitura dele é uma leitura muito agradável, muito tranquila e tem, como eu comentei, um teor significativo para as nossas aulas. A imagem que eu projetei na nossa tela é para que você já se sinta ambientado para a leitura que seguirá do nosso paradidático logo mais. A nossa aula de hoje ela é exclusiva para este nosso livro, que é um livro impecável intitulado Marcel. Para quem já está acostumado, por exemplo, com o autor que é o Marcos Banho, que alguns chamam de Bagno, outros chamam de Bagno, mas ele mesmo se auto-intitula como Banho, Marcos Banho. Nós temos aqui uma leitura muito agradável e temos um linguajar que, inclusive, vai lembrar a forma como pessoas que vivem e que moram no interior do nosso Amazonas, como elas, então, se comunicam. Você vai perceber um grau de familiaridade muito forte. O livro tem um caráter sentimental, ele não tem um caráter tragédico, tá? Então ele não é voltado para uma tragédia, ele vai trazer algumas questões da vida de uma forma muito sensível e sentimental também. Nós vamos então hoje destinar o nosso tempo a este material. Isso não significa que nós não vamos ter atividade do nosso livro, nós vamos ter atividade do nosso livro tranquilamente, como eu vou descrever na agenda que seguirá no grupo de aula de vocês, no grupo da turma de vocês. Então estejam atentos às minúcias que eu vou deixar, tanto na agenda quanto às orientações necessárias quanto à data de entrega do questionário do paradidático e a quantidade de questões que tem no nosso paradidático. Antes da leitura previamente dita, eu gostaria de destinar esses minutos iniciais para trabalhar as questões que eu irei disponibilizar para vocês. Então, fiquem com essa imagem na tela momentaneamente, enquanto eu projeto a imagem do nosso questionário. Aqui temos então, pronto, questão de segundos. Observem que o nosso questionário, ou melhor, ele será trabalhado da seguinte maneira: questionário, nome do livro, nono ano, segundo bimestre, ok? E aqui nós temos algumas orientações. Embora esteja meu nome, mas é preciso lembrar que o nosso material, nós temos dois professores que gesticulam, que conversam com o nono ano, tanto eu, Henrique, professor Henrique, quanto a professora Lenilza. Então, nós temos um comentário aqui que diz: aluno, aluna. Levando em consideração o estudo em sala de aula e nas videoaulas, responda ao questionário sobre o livro Marcel, de Marcos Banho. Além de ampliar o seu conhecimento linguístico, gramatical e de mundo, a nota do seu questionário será somada à nota do teste, que é a lista de exercícios. O nosso questionário, ele tem um valor de 15 pontos. E o seu teste, que é a lista de exercícios, tem um valor de 35 pontos. Então, as duas notas juntas, nós temos 50 pontos, ok? E vamos observar quais são as questões que serão trabalhadas. A primeira, em qual espaço local a história é narrada? A segunda, o narrador é observador ou personagem?
Por quê? Terceira, a linguagem utilizada pelo narrador é formal ou informal? Há evidências da fala durante a narração? Por que isso ocorre? Quarta questão. Quais os personagens de Marcel? Cite-os. Então veja que eu já estou apresentando as questões para que durante a leitura você já possa, inclusive, fazer as observações, as anotações necessárias. Esse material ele não deve ser entregue de forma virtual. Ele é um documento, ele vai compor a sua nota e, em virtude dessa situação, você vai entregar na mesma data que você entregar os trabalhos das outras disciplinas, ok? Porque também valerá uma nota. Você pode entregar na mesma data do nosso teste de língua portuguesa. A quinta questão, então, dirá: em qual momento ocorre o clímax da história, o auge, o ponto mais forte da narração? E eu quero que você pense, porque durante a leitura você já vai ter observado isso de uma forma muito atenuada. Questão número 6. Qual a relação dos pássaros com os com o personagem Marcelo ou Marcel? Sétimo, qual a relação de rio, mar e céu durante a narração? 8. Os personagens despertaram algum sentimento em você, positivo ou negativo? Explique. 9. Qual a relação entre fruição textual e o texto de Marcos Banho? Fruição textual é algo que nós já comentamos em outro momento. É o prazer em ler aquele texto. Então, qual a relação desse processo de fruição com o texto de Marcos Banho? E eu já posso até te adiantar, é justamente o apego aos personagens, porque você cria uma certa intimidade com os personagens durante a leitura, e isso faz com que a leitura seja mais agradável. A questão de número 10, qual a mensagem final evidenciada pelo narrador? Nós temos aqui mais questões. 11, na sua percepção, por qual motivo Marcel não foi escolhido para ser o narrador da história? 12, o tempo durante a narração é cronológico ou psicológico e por quê? 13, Marcel de Marcos Banho tem relação com um filme dirigido por Gapor, tá? Que é um filme que foi lançado lá em 2005. Que filme é esse? Você vai pesquisar e escrever a resposta aqui. 14. A morte do personagem Marcel é encarada de forma trágica ou sensível? Por quê? E 15. Marcel de Marcos Banho é escrito em formato de prosa ou poesia? Aqui eu já posso te adiantar. É em formato dos dois, tanto prosa quanto poesia. Se você observar a narração inteira, ó, tem um aspecto mais voltado para o poema e tem um aspecto mais voltado para a prosa. E isso acontece que é justamente para que tanto a prosa quanto a poesia sejam unidas com o objetivo estético e também voltado para o prazer na leitura, além de caracterizar como duas formas extremamente importantes e de valorizar a estética do material produzido por Marcos Banho. Esta, então, é a importância dos dois. Bem, depois então de explicado, melhor, de ter comentado as questões e de ter dado uma prévia noção sobre o que você vai ter agora, deixarei com vocês a leitura de Marcel por Marcos Banho. Gostaria então de pedir um carinho, uma atenção a essa leitura, que eu tenho certeza absoluta de que você não irá se arrepender, porque é uma leitura muito agradável, muito familiar e, é claro, tem um formato muito, muito sentimental. Ok? Apreciem e boa leitura. E, naturalmente, respondam ao questionário com muita atenção, muita delicadeza e com muita, muita responsabilidade, porque Marcel com certeza marcará a vida de vocês. Até breve. Oi, Luano, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu farei a leitura do livro Marcel, do autor Marcos Bagno, da editora Positiva. Eu espero que vocês gostem.
Na frente da nossa casa tinha aquele rio. Um rio que não dava para ver o outro lado dele, tão largo que era mais parecer mesmo um mar. Ali eu vivia com meu irmão, uma vida só de sono. Atrás da casa era só a mata, e o vizinho mais próximo ficava a mais de uma légua de caminhada. Em horas de anoitecer, na praia que a água lambia, doce e doce, eu perguntava: será o que tem lá do outro lado, hein? Eu dizia assim porque nunca tinha saído dali, naquele lugar que era todo meu mundo desde o início dos tempos. Meu irmão só sorria. Você não sabe? É lá que moram as ideias. É de lá que elas vêm. Meu irmão era tão mais novo do que eu. Era até considerava ele meio assim, meu filho. Mas as coisas que ele dizia não eram nada de criança. Isso quer dizer o quê? Eu tive que perguntar. Ainda não sei, mas um dia vou descobrir. Ele respondeu com a voz cheia de mistério. Só sei que é lá que moram as ideias, porque um passarinho me contou. Eu me lembro de rir gostoso e disse: qual passarinho? A gente pode saber? O urutaú. Aquele nome riscou um arrepio rápido em mim. O urutaú é ave de canto apavorante. Quem já ouviu ele cantar nunca mais esquece. Uma voz de tanta tristeza funda que não pode ser boa notícia. É canto frio, feito metal de uma faca cega rasgando o fundo da alma da gente. Urutaru é a mãe da lua. Eu disse sério já. E o bicho mais agorento que haja. Meu coração chega a apertar só de lembrar daquele pio de melancolia. E o que você não entende a conversa dos bichos de pena? Só tem medo de Urutaú quem não presenteia a meiguice do seu falar. E ele dizia aquilo com tanta certidão e senso que não dava para não crer. De tanta feita, no meio da tarde da manhã, a gente cuidava da vaca no pastinho atrás da casa. Quando um quero-quero pousou no telhado, largou 3 gritos no ar e foi-se embora, desdobrando as asas. No mesmo instante, meu irmão falou: então é assim que vai ser o meu nome. Eu estranhei aquilo. De que você está falando? Que nome? Você já tem nome, é Marcelo. Horas. Mas eu mudei um pouco ele. Agora meu nome é Marcel. Foi assim que o quero-quero me chamou. Então ele que está errado, eu reclamei. Além disso, eu não ouvi o quero-quero dizer nenhuma palavra de cristão. Só ouvi ele piar. Meu irmão abriu um sorriso tão bonito, pegou na minha mão com força e disse assim: meu nome agora é Marcel. Eu preciso ter o céu no meu nome. Você não entende? Eu fiz uma cara de desconfiado, mas ele continuou: eu preciso ter céu no meu nome, porque um dia eu vou voar. Depois desse sucedido, eu fiquei um tanto assustado, porque eu comecei a lembrar de umas coisas de tempos passados, da meninice nossa, minha e dele. Ele sempre tão mais novo do que eu. Me lembrei, como por exemplo, de uma vez que ele sumiu das vistas de todo mundo, e haja cantar o nome e procurar em nada. Até que alguém avistou meu irmão, estava lá no alto de uma árvore, de uma mãe mangueira, monumento de pura árvore, mais alto do que 10 casas da nossa. Como ele tinha ido para lá, em cima? Mistério. Só me lembro que ele tinha arrancado 2 galhos de árvore cheios de folhas e ficava balançando eles lá de cima para baixo, feito 2 asas. Menino, desce já daí! Eu lembro que gritei morto de medo. Meu irmão soltou uma gargalhada tão linda e simplesmente se jogou lá do alto. Mãe Santíssima! Não sei se foi imaginação ou só eu tinha visto ele balançando de pânico.
mas me recordo dele ter ficado 1 ou 2 minutos instantes parados no ar. O corpinho magro sacudindo as asas de galho e folha, até que despencou de vez e caiu no chão, por sorte em cima de um monte de barro molhado, que eu estava juntando para fazer uma parede. Quebrou um braço, mas estava tão feliz que nem chorou nem nada. Os dias se passaram, até que criei coragem e disse: pois eu duvido é muito. E ele nem curioso. Duvida do quê? Que cê pode entender o que os passarinhos piam e cantam. Ora, se não duvido. Marcel não disse nada. Ficou matutando um pouquinho, depois falou: duvidar é feio. Eu nunca duvidei das aves. Até hoje, elas nunca falharam comigo. Ele parecia triste, saiu de perto de mim. A gente estava dentro de casa. Ele caminhou pelo terreiro, pegou as galinhas e levou para dentro do galinheiro. Mas ainda era cedo da tarde. Por que você está guardando as galinhas? Porque daqui a pouco vai chover, chuva forte. Eu assustei o firmamento que não podia estar mais azul, carente de toda a nuvem, um escândalo de sol. Que caos é esse de chuva? Espia só o azulão do céu. Mas ele não queria falar. Terminou de guardar as galinhas, entrou em casa e em seguida, só por vir, ia atrás. Ele fechou as janelas e as portas. Eu me sentei num banco na sala, de braços cruzados, mais incrédulo que uma pedra. Ele se sentou também, bem na minha frente. Ficou atento, apurando os ouvidos, até que disse: ouve só. E eu ouvi. Os trovões fez tremer a casa toda. Logo chegou a água, um aguaceiro, uma chuva de Deus me livre. Me preocupei. E se o rio encher demais? Não vai encher, não dessa vez. E eu nem perguntei como é que ele sabia, porque agora eu já tinha certeza. Um passarinho tinha contado tudo para ele. Desde então, passei a ter muito respeito por tudo aquilo que ele dizia. No finzinho de toda a tarde, sempre na beira do rio-mar, a gente se sentava para escutar o pôr do sol e ouvia as cores do céu em fogo. Do lado de lá do rio, há de ser tudo muito diverso daqui, eu comentava. E lá é que está a belezura perfeita. Meu irmão dizia: acolá, tudo é sensato e tem brilho próprio. Aqui a gente vive na sombra de uma saudade. Aquelas palavras entravam em mim feito uma estranha música, misturada na melancolia do rumor das águas e dos tons do cobre do céu do anoitecer. Uma vez, naquelas tardes, uma nuvem muito escura começou a se formar bem longe, por cima do rio, lá no horizonte onde a vista não alcançava. O sol estava muito claro e aquilo não parecia anúncio de chuva. Meu irmão, que estava sentado na areia da prainha, se levantou de repente, muito pálido, e ficou olhando para aquele ponto distante. E pouco a pouco a chuva em nuvem foi crescendo, crescendo, até chegar bem perto de nós. Só então eu descobri o que era nu realmente. É um bando de passarinho, eu quase gritei. Nunca vi tão grande. E era mesmo uma revoada de 1000 cardumes de andorinhas, que mergulhavam no mar azul do céu, rápidas como flechas disparadas, tantas que até faziam sombra e escureciam a tarde. Quando olhei para meu irmão, ele estava chorando e soluçando. Eu abracei ele bem forte e não perguntei nada, porque não tinha nome na língua da gente para a dor que ele sentia de estar preso no chão. Ele ficou só olhando aquele andor que ia e vinha, redenho de muitos corpos pequeninos,
quase que um corpo só de andorinha. Às vezes, a gente saía junto para andar bem no meio do mato, da mata fechada, acobertada pela rede verde das copas bem altas. Hora e outra ele parava e ouvia, e dizia cardeal ou sanhaçu ou jaó, ou ainda caracará, ainda Maria Dia, ainda tizil. Eu também, arapapá, araçari, araraçã. Toda a qualidade de bicho de pluma ele traduzia, sem mesmo nunca ter ouvido aqueles nomes. Como seja. E aprendeu a assobiar uns trinados impossíveis em voz humana. Era pura flauta, um sem-fio de notas que parecia vir de muitos bicos de uma só vez. E passava 3, 4 dos seus dias naquela cantoria, sem parar nem lavrar. Para que você flauteia tanto? Eu inquiria. Um dia eu consigo. Um dia eles vêm me buscar. Lembro que ele respondia para o meu não entender. Eu tinha ido visitar uns tios que moravam 1h30 rio abaixo. Meu irmão não quis ir. Pela primeira vez não quis e eu nem desconfiei. Foi quando veio a grande cheia de todo o ano novo. Janeiro se desmanchava em mágoas pelas dores desse mundo. Mal que cheguei na casa dos tios e a tromba d'água. Eles moravam mais longe um pouco do rio. Assim a chuva subia até quase lamber a casa deles. Meu coração de medo virou lama. Como haverá de estar então a nossa casa, tão mais à beira do rio plantada? Tive de esperar passar a chuva e a chuva não passava. Por quase um dia inteiro, o pensamento encolhido no frio e maus prenúncios, fiquei preso naquela casa. Quando o céu se fatigou de chorar, saímos todos aparados e meu tio e minha tia dele, rapaz, primo da minha idade, todos rumos na minha. Casa que não existia mais, arrombada, roubada pelo rio, pela enxurrada e pela cheia, não tinha mais portas, nem janelas, nem telha, nem viga em pé. Era um descaso de casa, reboco oco, paredes cardominas, móveis imobilizados, sufocados na lama. Meu tio pôs a mão no meu ombro e dizia só assim, não é nada, vocês vêm morar com a gente. E eu ouvi como quem não escuta, porque meus ouvidos só queriam entender onde estava meu irmão. Aí meu primo falou, pai, cadê o primo mais pequeno? Saí catando por onde queria, no alto das árvores, no baixo das pedras, no em cima das casas, no lado das paredes podres, no por dentro da lama, do barro, do charco, nada do meu irmão. O seu irmão nada? Meu tio me perguntou. Eu nem quis olhar para o rio. Marcel! Eu gritei com a voz de homem que eu tinha. Marcel! Eu berrei mais forte do que um estouro de boiada. Marcel! Eu urrei feito onça ferida de espingarda. Faz hoje 30 dias daquela chuva má. São 30 vezes que venho até onde tinha e existia a nossa casa. Fico plantado no topo de um resto de parede, olhando e vasculhando, espiando e buscando. Chego com os primeiros lampejos do sol e só vou embora no último bocejo à luz da lua. No meio do dia, meu primo vem me trazer comida. Fica um pouco, me fazendo companhia, depois se vai. Ninguém me impede, ninguém duvida da minha dor, ninguém ousa me desistir de esperança.
40 dias de dilúvio e nunca mais choveu. O barro secou até se quebrar todo em pó. Salvei o que pude dos escombros da casa nossa. Já era tão pouco que a gente tinha. O sol me arde, o sol me espreguiça. Abro os olhos mais que posso. Mas o sono me pega e me leva sem me tirar daqui. Tem um barulho, porém, que não me deixa de repente dormir. É que um bando de maitacas verdíssimas acaba de invadir a mangueira grande do nosso quintal. Maitaca, maitaca, coisa barulhenta. Mai também tacá, mai também tacá, mabaê tacá, parece que fica gritando. Fecho os olhos para ouvir aquele babel desabelado, balbucio de matraca. Embaê tacá, embaê tacá. Podem gritar, Mariazinhas, maritaquinhas. Meu irmão não está para traduzir os vossos falatórios, o vosso taratatá, a vossa suave algaravia de matraca, o vosso avoê de nhenhenhen de maracá, de maracanã. De repente, arregalo os olhos e vejo que ninguém jamais ouviu. Será possível? Daquele balbucio de aves tagarelas, um ou outro som começava a se levantar, a se destacar, a dispor feito uma orquídea roxa no tronco escuro de um ipê. E vem outro que se junta aos primeiros e logo uma rede se desdobra. Toda estremeada, toda lisa e compreensível, salto do meu posto de vigia, agora inútil. Saio correndo, por pouco não voando, no rumo da casa dos meus tios. Chego sorriso de tanta alegria, que felicidade que ninguém entende. Me tomam de louco? Eu já sei. Trato logo de dizer, sabe o que? Pergunta minha tia, meu tio e meu primo. Nem respondo. Faço com a mão, chamando de vem, vem. E tropeço pela trilha que deságua na beira do rio. De pé na margem, aponto para o outro lado, que não se vê mais ar. É lá. É lá o quê? Pergunta meu tio. É meu primo e minha tia. É para lá que ele foi. Ele conseguiu, e disse alto. E logo bem baixinho, eles vieram mesmo te buscar. No mundo das ideias, das belezas perfeitas, para lá tinha ido Marcel. Não tinha mais choro. Completei. Só ele agora é feliz. Meu tio, minha tia e meu primo se entreolharam. Como é que você sabe? Nem sei quem mais perguntou. Eu ri e sorri, pois só tinha uma resposta possível. Um passarinho me contou. Chegamos ao final dessa história tão linda. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o autor Marcos Bagno. Ele fala um pouquinho no final do livro. Aprendi a ler praticamente sozinho enquanto prestava atenção nas aulas que meu pai dava à minha irmã mais velha à noite. Sabendo ler, aprendi também a escrever e desde então a escrita se tornou uma necessidade vital para mim. Tenho de escrever qualquer coisa o dia para me sentir bem. Acabei me formando em letras, escrevi mais de 30 livros, além de já ter traduzido quase 200 de várias línguas diferentes. Hoje sou professor da Universidade de Brasília, ensinando outras pessoas a traduzir também. O livro Marcel é uma homenagem a meu irmão, Marcelo, especialista em passarinhos, que foi levado pelas ondas de um grande rio num dia de forte chuva e ficou por lá, na terceira margem, para onde todos nós um dia iremos também. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que tenham gostado da leitura do livro e até a próxima. Tchau, tchau!